Hoje o conteúdo está irado, mas antes de seguir para o vídeo, eu tenho um convite super especial para fazer para vocês. No dia 2 a 4 de outubro, a gente vai fazer um evento ao vivo, online e gratuito. E o objetivo desse evento é transformar a forma como você desenvolve aplicações, com uma abordagem única no mercado. Nós vamos te mostrar como você pode parar e deixar de escrever código anêmico e fraco e passar a construir de fato aplicações fortes, aplicações que realmente podem te valorizar e vão te valorizar no mercado como desenvolvedor. E para participar é super simples, basta clicar no link abaixo aqui na descrição e já garantir a sua vaga. Eu não tenho dúvida que esse evento pode mudar a tua história como programador. A gente vai falar sobre modelagem rica, eu vou te ensinar onde e como desenvolver as regras de negócio, nós vamos falar de casos de uso, testes, princípio da inversão de dependência, que é um princípio de design extremamente importante, um princípio que pode salvar a tua aplicação, separando as regras de framework, de infraestrutura. Nós vamos falar de encapsulamento arquitetural e ainda vou te mostrar como integrar tudo isso de forma saudável com os principais frameworks de mercado. Então se inscreve, não perde essa chance, a gente se vê lá. Então a ideia do vídeo de hoje é entender essa figura aqui, que é a figura central da arquitetura limpa, e no próximo vídeo eu quero apresentar uma outra figura, que é essa figura aqui, que também tem alguns pontos extremamente importantes para que você possa implementar a arquitetura limpa de forma correta. Então vamos lá. Eu quero inicialmente separar esses círculos, né? A ideia de você ter círculos concêntricos e a partir dessa seta você percebe que a dependência sempre é de fora para dentro, ou seja, a parte amarelinha aqui das entidades não depende de absolutamente nada. Ah, Léo, as minhas entidades, que eu vou já entrar o que significa entidades, depende dos bancos de dados? Não. Depende da web? Não. Depende da minha interface gráfica? Não. A seta de dependência é sempre de fora para dentro, ou seja, dentro é o seu código mais puro, é o código que representa as regras da sua aplicação, sem nenhum framework, sem nenhuma biblioteca, e a partir do momento que você vai indo para a camada mais externa, você vai sujando, digamos assim, né? Na verdade, essa sujeira de frameworks e bibliotecas, acesso a banco de dados, SQL, transações, tudo isso diz respeito a essa camada azul, que é a camada mais externa, e a ideia de sujar é exatamente sujar com tecnologia, sujar com código de infraestrutura, e quando você vai entrando nas camadas mais internas, você não tem esses códigos presentes, você tem apenas as suas regras de negócio sendo expressas através da linguagem de programação. Mas eu queria separar aqui o círculo vermelho e o círculo amarelo, que é, digamos assim, o coração da sua aplicação, que são as regras de negócio mais os casos de uso, que representam os fluxos, e você tem aqui a camada externa azul, que é onde você tem Next.js, PostgreSQL, MySQL, qualquer banco de dados que você vai usar, qualquer framework web que você vai usar, tudo isso fica nessa camada azul e essa camada azul não vai impactar, não vai ser misturada com o código que representa o negócio da sua aplicação. Dentro do livro Arquitetura Limpa, o que ele chama de entidades, entidades são as regras de negócio de domínio. Aqui você pode ter uma função sendo uma entidade, você pode ter uma classe representando uma entidade, você pode ter, sei lá, um código que representa uma regra de negócio de domínio. Aqui você pode separar em entidades, objetos de valor, eventos, você pode ter serviços de domínio, tudo aquilo que você vai representar as regras de negócio do domínio da sua aplicação. Léo, o que é domínio? Domínio é a área de atuação. Toda empresa tem uma área de atuação, tem um negócio que ela atua, tem um problema que ela resolve, e exatamente dentro do software, quando você modela esse problema do mundo real em software, você vai definir processos, você vai definir dados, vai definir comportamentos ricos, toda essa modelagem que você vai transformar isso, muito provavelmente usando orientação a objetos, você vai colocar aqui dentro dessa parte de entidades. Ah, Léo, mas eu quero modelar usando programação funcional. Então, as suas entidades serão funções que vão trabalhar com os dados e transformar esses dados. Legal. Nós temos aqui os casos de uso. Os casos de uso não é o local que você vai colocar as regras de negócio de domínio. Você vai basicamente, dentro dos casos de uso,
coordenar os fluxos da sua aplicação. Os casos de uso, eles funcionam como um grande integrador. Como assim integrador, Léo? Você vai integrar banco de dados, você vai integrar um serviço de mensageria, você vai integrar vários serviços para coordenar um fluxo e esse fluxo vai te entregar uma funcionalidade, uma característica da aplicação, um cenário de uso da sua aplicação. Vamos supor que você está cadastrando um curso e dentro do curso você tem lá para mover um capítulo para antes do outro, por exemplo. Isso poderia ser um caso de uso. Um caso de uso poderia ser persistir um curso, alterar, excluir um curso, excluir uma aula, mover uma aula para cima, para baixo. Você vai mapeando esses cenários de uso da sua aplicação e você cria os casos de uso. Sempre que os casos de uso, como um grande integrador, precisar acessar algum tipo de serviço de infraestrutura, ou seja, ele precisar acessar aqui a camada de banco de dados, que é a camada azul, ou acessar alguma coisa relacionada a um serviço de mensageria, alguma coisa que remete à infraestrutura, não é possível que esse acesso aconteça de forma direta. Isso fica claro exatamente pelas setas, ou seja, não há uma seta do caso de uso apontando para a parte de infraestrutura ou para os frameworks que você vai usar na sua aplicação. Então, como é que eu faço para resolver essa questão da dependência? Já que o caso de uso ele é um grande integrador e ele é o maior cliente das suas entidades. Entidades aqui como um termo genérico das implementações das suas regras de negócio, que podem ser, como eu falei, um objeto, uma função, você pode ter lá uma classe que representa uma entidade, um objeto de valor. Tudo isso faz parte dessa camada aqui, amarelinha, que é exatamente o local que você vai colocar as regras de negócio. Então, esquece aquele padrão de você usar objetos anêmicos, que só tem os atributos e os métodos getters e setters, e você vai colocar dentro desses objetos os comportamentos ricos, ou seja, as regras de negócio do seu domínio, tá? E o caso de uso é o maior cliente dessas regras de negócio. Então, você não vai replicar as regras de negócio que estão nas entidades dentro dos casos de uso, O caso de uso é basicamente um integrador, ele vai coordenar um fluxo de uso da sua aplicação. Mas para que ele possa ter acesso a um banco de dados, para que ele possa ter acesso a algum tipo de interface externa, o que a gente vai usar aqui é um padrão, um princípio de design chamado inversão de dependência, que inclusive é um dos princípios do Solid, a última letra lá, a letra D, que é o Dependence Inversion, Dependence Inversion Principle, ou princípio da inversão de dependência. Basicamente, você vai criar uma interface dentro dessa área vermelha aqui, você vai criar uma interface que representa algo que você precisa acessar. Por exemplo, eu preciso acessar uma coleção de dados ou um repositório de dados. Você cria uma interface colocando as funcionalidades que você precisa do ponto de vista do negócio, não do ponto de vista de infraestrutura. Você não está preocupado se você vai acessar essa coleção de dados em memória, essa coleção de dados vai ser um banco relacional ou um banco não relacional, não importa, você define do ponto de vista de negócio o que é que eu preciso para salvar os dados dentro de uma coleção ou de um repositório de dados. Eu preciso essa função de salvar, essa função de consultar aqui por esse atributo, eu quero excluir, eu quero fazer essas operações com essa coleção de dados. Você define uma interface e usando o princípio da inversão de dependência, que inclusive tem um vídeo no canal que eu mostro para vocês lá, arquitetura hexagonal, trabalham muito bem essa ideia de portas e adaptadores, é um complemento, talvez até um pré-requisito para esse vídeo, dá uma olhada lá no vídeo de portas e adaptadores, que é muito interessante, e usando esse princípio, você consegue quebrar essa dependência que existe entre caso de uso e a camada azul, que é a camada que interage com os frameworks e bibliotecas e a parte de infraestrutura, você inverte a dependência e você passa essa dependência aqui para dentro do caso de uso, de tal forma que ele vai conseguir usar o banco de dados sem conhecer que tipo de banco de dados é, sem entender como persistir os dados no banco de dados, porque tudo isso estará sendo descrito aqui na camada azul. É aqui que você vai usar SQL, é aqui que você vai usar a API do Firebase, é aqui que você vai usar a API do Next.js e qualquer outro framework da sua aplicação.
Lembrando, os casos de uso e as entidades é para eles serem puros, é para que você possa colocar aqui, tendendo a zero, a quantidade de bibliotecas e frameworks que você vai usar aqui dentro. Não quer dizer que você vai ser extremamente rígido e não usar nenhuma biblioteca dentro das suas entidades ou dentro dos casos de uso. Às vezes você tem uma biblioteca que é mais simples, que não vai gerar um impacto arquitetural muito grande e você usa ela dentro aqui dessa parte vermelha e amarela, que seria o coração da sua aplicação, mas você deve ter muito cuidado na hora de colocar aqui dependências externas dentro das suas entidades e casos de uso, porque aqui é onde mora de fato o coração da aplicação. Beleza, eu falei muito aqui da parte vermelha e amarela, que é o coração da aplicação, e da camada azul. E para que serve essa camada verde aqui? A camada verde é exatamente uma camada de adaptação. Até coloquei aqui, ó, adaptadores de interface. Basicamente é o seguinte, quando você vai pegar dados de um formulário lá na sua aplicação web, você vai receber esses dados em um determinado formato. Ele vai chegar lá, vamos supor que no formato JSON lá, tipo um objeto com chave e valor. E você quer transformar esse objeto, chave e valor, em uma entidade, ou seja, que você vai utilizar aqui dentro do caso de uso. Como é que eu faço para transformar esses dados que vieram num formato diferente do formato que eu espero utilizar dentro das minhas regras de negócio? É exatamente aqui nessa camada verde que você vai adaptar os dados que você recebeu da camada azul e você vai adaptar novamente os dados que você vai devolver do seu negócio para ser exibido na camada azul. Você pode pensar essa camada azul de frameworks e drivers como sendo uma camada de I/O, uma camada de entradas e saídas. Como assim, Léo, entradas e saídas? Você vai ter lá a sua aplicação web e o usuário vai digitar várias informações na sua aplicação web, ou seja, informações de entrada. Essas informações de entrada precisam ir lá para a sua camada de negócio, para os seus casos de uso, para as suas entidades, para que possa ser executado as regras, e depois que essas regras forem executadas, os processos forem, digamos assim, executados, você vai devolver esses dados para serem exibidos, por exemplo, na sua camada azul, né, de frameworks e drivers. Então você vai ter o output também dessas informações. Então, como você tem essa ideia de entradas e saídas da camada azul, que é a camada de frameworks e drivers, esses dados de entrada precisam ser convertidos para entrar na sua camada de negócio e você realmente ter uma separação. É importante esse aspecto, né? Que você não pegue as suas entidades, que é essa camada amarelinha, e use diretamente as entidades dentro da camada azul. Por quê? Porque se você pega as suas entidades na camada amarela e usa diretamente lá na camada dos frameworks, você acaba criando um alto grau de acoplamento entre as suas entidades e os frameworks. O que vai acontecer é que uma hora ou outra você vai precisar mudar alguma coisa na camada azul que vai gerar um impacto direto na sua camada de entidades, que é exatamente o coração da sua aplicação. Então, essa camada verde, ela também tem um propósito de proteger, de separar aquilo que representa o negócio da sua aplicação e aquilo que representa as outras coisas, né? A parte externa, que são frameworks, bancos de dados, interfaces gráficas, dispositivos ou interfaces externas que você precisa interagir, outras aplicações que você precisa interagir. Então, a camada verde tem a ideia de fazer essa adaptação dos dados daquilo que você recebeu a partir do seu framework, entrou na camada de negócio, você transformou esses dados para que eles sejam executados dentro da camada de negócio, que é os casos de uso e as entidades. Acontece a execução desses fluxos, os dados são devolvidos e são transformados para mandar isso de novo para a camada azul. Na próxima aula, eu vou entrar um pouco mais em detalhe falando para vocês qual a ideia do presenter, qual a ideia do controller. Vou falar um pouquinho sobre essa ideia, o que é uma porta de saída, o que é uma porta de entrada, como é que você consegue executar o fluxo chamando o caso de uso. E aí eu já falei para vocês, né, que o caso de uso é o maior usuário, né, o maior cliente das suas entidades. Então, se você implementa as regras de negócio dentro dessa camada amarela, você não precisa implementar as regras de negócio na sua camada azul. Ah, Léo, essa partezinha amarela e vermelha está no back-end? Depende. Depende da forma como você empacota isso. Ah, eu vou chamar os meus casos de uso através de uma API REST.
Ou seja, a API REST não estará dentro do seu caso de uso. A API REST vai chamar o caso de uso. Ah, eu quero chamar um caso de uso através de um botão da minha interface gráfica, sem fazer uma chamada remota. Pode? Pode, porque quando você define os casos de uso e você define as suas entidades, aqui dentro não está dizendo que esse código é do back-end, aqui dentro ele não está dizendo que esse código vai depender de uma API REST, aqui dentro não está dizendo que esse código vai ser chamado diretamente pela sua aplicação Next.js, aqui dentro só tem regras de negócio. Regras de negócio e regras de aplicação. Quando ele chama regras de negócio de aplicação, está dizendo que é basicamente os fluxos da sua aplicação, e aqui na parte amarela, de fato, são as regras de negócio dos domínios. Ah, eu preciso fazer um cálculo. Você faz aqui nessa camada amarela. Ah, eu preciso implementar aqui uma regra da minha aplicação que os dados têm que se comportar assim, assim, assado. Na camada amarela. E a camada vermelha é uma camada de integração. Você vai integrar para que os fluxos possam funcionar. E aí você vai usar aquele princípio que eu mencionei, que é o princípio da inversão de dependência. Você passa para dentro dessa camada vermelha as implementações dos acessos a dados, a implementação de qualquer tipo de dispositivo externo que precise ser acessado através aqui dos casos de uso. E a camada verdinha é exatamente essa camada para adaptar tanto os dados de entrada como os dados de saída que vão fluir, digamos assim, né, entre essas camadas, saindo da camada mais externa, indo para a sua camada de negócio e voltando para a camada mais externa. Imagina a web, é um grande I/O, entrada e saída. Imagina o banco de dados, é um grande I/O, entradas e saídas. Todas essas entradas e saídas com o mundo exterior vai passar aqui pela camada verdinha para fazer esse processo de adaptação dos dados. Mas eu vou explicar um pouco mais a camada verde na próxima aula, quando a gente for falar aqui desse fluxo e entender um pouquinho essa questão de porta de entrada e porta de saída. Para dar uma dica para vocês, assiste o vídeo de portas e adaptadores, porque essa porta aqui pode ser usada da forma como a gente implementou também lá no vídeo de arquitetura hexagonal, portas e adaptadores. Legal? Espero que tenha ficado claro alguns conceitos importantes. Claro que para ficar mais claro ainda, tem que implementar tudo isso e por isso eu quero te convidar novamente para o nosso evento online, gratuito, ao vivo. Vai ser muito legal interagir com vocês. Lá a gente vai falar muito sobre arquitetura limpa, nós vamos falar sobre casos de uso, nós vamos falar sobre testes, nós vamos falar sobre modelagem rica, vamos mostrar tudo isso na prática. Link na descrição. Se inscreve, é uma grande oportunidade para a gente interagir juntos e juntos desenvolver esse conhecimento na prática, para que você possa entender como implementar aplicações fortes. Aplicações fracas são controladas por frameworks e aplicações fortes controlam o código completamente, inclusive controlam o acesso aos frameworks, não são misturadas. É muito comum você encontrar aplicações completamente misturadas a frameworks e essas aplicações acabam sofrendo muito porque frameworks mudam o tempo todo e o teu negócio ele não pode ficar à mercê ou ficar refém de framework nenhum. Então essa separação é muito importante, é uma separação que a gente vai falar muito nessa semana do dia 2 a 4 de outubro. Então não perde, se inscreve, a gente se vê lá no evento e também se vê nos próximos vídeos aqui no canal da Coda.